Teorias da conspiração. Frequentemente, pessoas me perguntam por que eu parei de fazer músicas contra o sistema da nova ordem mundial. Sim, eu era bem ligado a esse assunto até meados de 2012 e já se passou mais de uma década. E muitos ficam indignados por eu não mais tocar nesses assuntos. E por que será? Sendo que algumas das músicas estavam até mesmo bombando. Inclusive, tempos atrás, meses atrás, me falaram que um youtuber famoso, o Super Xandão, tinha feito um react de uma das músicas. Então, até hoje, tem pessoas que escutam e me cobram por mais dessas músicas, né? E o motivo também por eu não ter mais essa temática. Eis a minha resposta. Embora houvesse todo esse engajamento, eu era uma pessoa altamente depressiva e depravada. Eu abusava de drogas, bebidas e pornografia. E com minha família destruída, com um filho pequeno largado da mulher, em São Paulo tentando divulgar minhas músicas. Com depressão agravada, inclusive por essa questão familiar. E vivendo em busca de respostas. Respostas espirituais, em busca do sentido da vida. De um sentido para a minha vida. Mas era como se eu estivesse correndo dentro de um labirinto. E sendo que pessoas chegavam próximas até mesmo a me idolatrar, como se eu fosse uma espécie de um herói, por falar a respeito dessas questões. Nova Ordem Mundial, Bohemian Groove, Caixões da Fema, Skull and Bones, satanismo na indústria musical e em Hollywood, chip, marca da besta, etc e tal. E naquela época, eu via que muitos falavam sobre essas questões, demonstrando ser grandes picaretas também. Não por um conteúdo mentiroso, embora também pudesse ouvir muitas mentiras e forçações de barra, mas também em questões de caráter mesmo. Mas a questão é que eu creio que eu tive um livramento. E contemplei que foi Deus que me trouxe esse livramento. E eu que o negava e até mesmo blasfemava. E Deus me encontrou no caminho de Damasco. Me trouxe convicção de pecado, me deu vida espiritual, de modo que eu pude olhar para Jesus, o Cristo, como minha única esperança, o Salvador da minha vida. Isso não através do livramento, que me fez sim pensar nele, mas sim através da leitura das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Minha mente ficou cativa às maravilhas da palavra de Deus. E eu fiquei um tempo me dedicando ao estudo da palavra e sem pensar em música. Até que eu fui compelido a escrever minha primeira música após minha conversão. A música Renascido em Cristo, uns mais ou menos 9 anos atrás. Tanto que tem uma linha na música, uma frase que eu digo: do que adiantava quando eu lutava contra a maldade, se ao mesmo tempo eu negava o Salvador da humanidade. Essa luta que eu digo na música, essa maldade, contra essa maldade, é justamente as músicas que eu fazia contra o sistema. Mas como ficava a questão da maldade que habitava em mim? E também a questão de ir contra a Deus em minhas músicas. E eu cheguei à conclusão de que agora eu sou muito mais perigoso para o sistema satânico, do príncipe deste mundo, quando eu prego o evangelho de Jesus através das rimas. E como disse o apóstolo Paulo, nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. E cara, são tantos motivos. Pode ser que pessoas não entendam isso ainda, mas as minhas músicas também falavam muito palavrão. Inclusive nessas a respeito de conspiração. Tinha xingamento. Em outras tinha apologia às drogas. Muitas insanidades, ao meu ver, hoje, né? Então são músicas que eu não tenho prazer nenhum em divulgar. E eu também nem gostaria que as pessoas conhecessem. Mas se viessem a conhecer, que acabem vendo que ali era outra pessoa. E que agora todas as coisas da antiga vida ficaram para trás. Deus fez nova todas as coisas, nova criatura sou. Inclusive esse é o nome de uma música no meu primeiro álbum, Renascido em Cristo. E não é que eu não acredite em todas essas coisas que eu falava. Tem muita coisa esquisita de fato neste mundo. O mundo jaz no maligno. Não dá para duvidar da nossa capacidade e criatividade humana para o mal. E é claro que existem sociedades, grupos de pessoas que secretamente buscam ditar as regras, comandar a grande massa.
E o coração humano é uma fábrica de ídolos. E assim como a antiguidade, esses poderosos são altamente pagãos também hoje em dia. E adoram umas capirotagens, né? Porém, uma coisa que eu percebi é que quanto mais a gente se adentra neste mundo de teorias da conspiração, mais a gente fica paranoico e vendo sinais em tudo. Sendo que, na maioria dos casos, não tem nada disso. Olhe, por exemplo, para os terraplanistas. Olhe para a paranoia deles, ao ponto de imaginar que todos que saíram da atmosfera terrestre estão ligados a uma rede de mentiras que buscam fazer toda a humanidade acreditar que a Terra é redonda e não plana. Mas o que me fez parar de falar deste assunto também, e principalmente, é a verdade a respeito da soberania de Deus. Embora nós somos responsáveis pelos nossos atos, paradoxalmente, Deus está no controle da história. Nós não conseguimos compreender isso. É grandioso demais para nós. Mas eu creio que Deus está no controle da história. E as coisas escritas haverão de acontecer. Assim como muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo. E eu não tenho medo do livro de Apocalipse, que na verdade é um livro de esperança, altamente simbólico e sim de difícil interpretação. E que apesar de algumas figuras assustadoras, relata a história, a vitória de Cristo e de seu povo. Esse é o objetivo de Apocalipse, que significa revelação. Revelação a respeito da vitória de Cristo. E nosso Deus é um Deus que é vitorioso e que preserva seu povo, dá força para o seu povo perseverar. Mesmo que muitos venham passar pelo fogo, pela espada, mas ainda assim somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós triunfamos juntamente com Ele, como diz, Cristo nos conduz em triunfo. E engraçado, né? Eu também já recebi umas mensagens muito escrotas do tipo que eu me vendi ao sistema religioso e por não fazer mais música se rebelando contra o sistema da nova ordem mundial, você perdeu mais um ouvinte. Isso no início da minha conversão, principalmente, você perdeu mais um ouvinte. Meu inbox de mensagens se encheram dessas mensagens, né, desse tipo. E uns que nem me conhecem também dizendo que provavelmente os Illuminates ameaçaram a minha família. Cara, isso é muito ridículo. E eu sei que há coisas estranhas em ação. Mas calma aí, sejamos prudentes. Nova ordem mundial, para mim, é uma espécie, irmãos, de comunismo em escala global. Um governo, podemos assim, unipolar, controlador sim. E essa própria palavra, nova ordem mundial, já saiu dos documentários de conspiração. Eu já vi na Globo, repórter dizendo que o Papa está pedindo uma nova ordem econômica mundial. George Bush pai, há uns 40 anos atrás, disse que eles haveriam de conquistar, né, uma nova ordem mundial. Disse isso em rede nacional. Chegaria o tempo de uma nova ordem mundial. Mas hoje nós vemos um mundo polarizado, em uma nova Guerra Fria. Um mundo agora bipolar, com uma frente poderosíssima contra os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, que é a Rússia, a China, o Irã, buscando uma ordem mundial onde esse grupo mantém a hegemonia. E falando também abertamente, nós vemos na mídia a respeito de uma nova moeda, uma moeda mundial, né, para competir com o dólar. Hoje eu vi também uma matéria onde diz que é impossível a ONU se tornar um governo mundial, pois todos os países têm seus interesses. Então não é tão simples como muitos imaginam. Mas uma coisa é clara, nós estamos bem próximos de uma terceira guerra mundial. Se a China invadir Taiwan, aí sim devemos nos preparar, pois os Estados Unidos teriam que intervir, pois há um tratado de defesa mútua, né, entre Estados Unidos e Taiwan. Mas sem se estender mais, eu estou gravando esse vídeo, pois eu creio que é importante dar uma resposta para esses que ficam me questionando, e como eu fico muitas vezes em silêncio, eu creio que seja necessária uma resposta, né? Inclusive, mostrar os motivos, né? Então, você que fica aí me questionando a respeito das músicas contra o sistema, saiba que você não deve temer os Illuminati, mas sim a Deus. Se você rejeita o Salvador, o Filho de Deus, a ira de Deus está sobre você. E como disse Jesus,
Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Tchau.